Bom dia, meu nome é Maria Luísa Brasil, eu sou a ADM da página Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós, na qual eu me dedico em divulgar o trabalho de escritores amazonenses e nacionais. E recentemente, nos últimos um ano mais ou menos nos últimos um ano eu estou tentando divulgar o trabalho de artistas como um todo. Então, se você é artista e tem interesse em ser divulgado através da minha página, você pode estar entrando em contato comigo. Os autores também, que eu ainda não tive a oportunidade de divulgar, podem estar falando comigo pelo Instagram, Maria Luísa Brasil Escritora, ou pelo Messenger daqui da página mesmo, para saber quais são as informações que eu preciso para divulgá-lo. Eu sou a autora do livro Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós, publicado em 2017 pela editora Sejamos Luz. E eu estou com os últimos exemplares da segunda remessa que eu recebi em junho, após quase mais de 7 anos da primeira publicação. Então, se você tiver interesse em adquirir o livro, pode estar entrando em contato comigo aqui pela página ou pelo meu Instagram, Maria Luísa Brasil Escritora. E também convido vocês para se inscreverem na página, no canal no YouTube Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós, na qual eu criei recentemente para levar os vídeos que eu estou gravando aqui e deixar salvo lá. Então, se você assistir essa live e gostar, depois dá uma olhada no YouTube e curta a live para me ajudar, compartilhe também, porque eu estou buscando a monetização. Eu preciso de 1000 inscritos para começar a fazer as lives ao vivo, que é o que eu tenho mais facilidade de fazer, porque eu não tenho condições ainda de pagar um editor. Então eu tenho mais facilidade de fazer as minhas lives ao vivo e sem edição nenhuma. É como se fosse uma roda de conversa mesmo. Sou autora do livro, como eu estava falando, sou autora do livro Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós. Elabora crônicas, contos e cartas, publicado em 2020 pela editora Filos. Sou organizadora e coautora do livro Diversidade Poética, Entre Linhas, Rimas e Versos, publicado no ano passado pelo editorial LN. Sou acadêmica em pedagogia, membro das academias de literatura ABEPA, ASEAN, SILA e SILA. Mas hoje eu estou aqui para ler um livro de contos do escritor Carlos Pontes. Esse livro foi publicado... Deixa eu ver o ano aqui. Foi publicado em 2021, no meio da pandemia. E é um livro de contos amazônicos que fala da histórias de ribeirinhos. É o que o contista, o autor do livro, vivenciou nas suas caminhadas pelos rios. Eu vou começar pela biografia do autor
e depois eu lerei a sinopse do livro, que pra mim é muito importante, porque foi escrita por um cronista chamado Luiz Lautschmidt, que eu também conheço. Tenho a oportunidade de ser amiga de literatura dele, e ele tem um carinho enorme pelo meu trabalho, e eu tenho um carinho enorme pelo trabalho dele. Mas infelizmente, nos últimos meses, ele tá lutando pela vida. Mas ele já tá, ainda agora eu consegui conversar com a esposa dele para saber como ele estava. E ela me disse que ele está bem, já está conseguindo dar sinais, assim, de que está tudo bem, conseguir escutar o que a família dele fala e tudo, porque ele ficou inconsciente por alguns dias. Ele ficou na UTI, numa situação muito grave, mas graças a Deus ele já está bem, e se Deus quiser ele vai fazer uma cirurgia e logo logo ele terá alta e estará em casa. Vamos lá. Carlos Ponte. Carlos Alberto Pires Pinto é amazonense. Carlos Alberto Pires Ponte é amazonense, do município de Fonte Boa, onde nasceu e passou toda a sua infância e adolescência, vivenciando e participando de todas as atividades interioranas. Aos 16 anos, mudou-se para Manaus com o intuito de estudar. Na capital, na casa de parentes, terminou o ensino fundamental e, posteriormente, já morando com os pais, concluiu o ensino médio. Estudou filosofia e graduou-se em História pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Pós-graduou-se em História da Amazônia pela mesma universidade em Tecnologia em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC. Carlos Ponte, Vidas Caboclas, Contos Amazônicos. Primeira edição, Palavra da Terra. Editora Palavra da Terra. Dedico este livro aos meus pais, Remy e Eloá Ponte, em memória. Prefácio. Muitas vezes lemos e estudamos livros escritos por visitantes que observam a vida amazônica de longe, no entanto, entranhar nela. Observadores distantes já descreveram a vida do interior da Amazônia, isto é, longe até das pequenas cidades, entre as matas, dos rios, de maneira até rica, mas jamais com um sentimento de pertencimento que se sente em cada linha das histórias narradas por Carlos Ponte. O livro de histórias Vidas Caboclas será um norte para todos os que querem saber como é a vida no interior da Amazônia. A obra de Carlos Ponte é narrada com um jeito caboclo que atesta a origem do autor. O leitor se sente transportado para dentro de uma canoa ao lado destes ribeirinhos que vivem uma vida quase anfíbia, isolada de centros populacionais, mas que dependem dos emissários
destes centros para ganhar algo excedente da sua produção. Sem estigmatizar, Ponte escreve a vida interiorana da segunda metade do século XX com um olhar neutro. O livro não fala de injustiças, de abandono estatal, com pena ou exaltação do morador dos beiradões. Não, ele narra a vida como ela foi e como continua sendo em muitos ermos. O caboclo vive, ama e trabalha e se diverte de maneira cabocla. Aí reside a grande virtude desta obra. Ele é descrito como um cidadão que sofre, que tem suas vitórias e conquistas, suas alegrias. Acrescenta aquilo que todos os missionários religiosos já sentiram, mas aos poucos, mas poucos falam. As festas religiosas para o povo são mais uma oportunidade de diversão e encontro que qualquer outra coisa. A figura dos clérigos querendo impor histórias de santos e santas distantes, cuja vida está tão alheia da realidade destes fiéis que nada representam para eles, também está presente nesta obra. Ao descrever a leitura que o ribeirinho faz do tempo e até do futuro, observando o comportamento dos animais e insetos, demonstra que há muitas maneiras de ser leitor, sem ser pela escrita. Muito a aprender com este homem, que na maioria das vezes não tem familiaridade com as letras. O homem não vive no interior da Amazônia. Não é melhor nem pior que seu semelhante nos grandes centros urbanos. Aliás, a palavra centro para o caboclo quer dizer centro da mata. Ele não é miserável, posto que a natureza é farta. Sua convivência com as cheias e vazantes faz dele um expert em sobrevivência. Ele sabe que, bem longe, existem outros seres ávidos por comida, do peixe que ele tira dos rios, da castanha que ele colhe e vende. Não sabe que uso tão grande pode ter o látex, mas sabe que rende um bom dinheiro para quem o extrai. Quem quiser entender a Amazônia e sua gente não pode deixar de ler o livro Vidas Caboclos. A obra, além de ser uma leitura muito agradável, é uma homenagem ao homem da beira dos rios, Luiz Lauschmann, escritor e poeta, membro da Associação Brasileira de Escritores e Poetas Pan-Amazônicos, ABEPA, e da Academia de Letras e Culturas da Amazônia, Alcama. Bom, eu esqueci, eu vou ler novamente, me desculpem, eu vou ler novamente a biografia do autor, porque eu esqueci uma parte que estava atrás. Carlos Alberto Pires Ponte é amazonense, do município de Fonte Boa, onde nasceu e passou toda a sua infância e adolescência, vivenciando e participando de todas as atividades interioranas. Aos 16 anos, mudou-se para Manaus, com o intuito de estudar. Na capital, na casa de parentes, terminou o ensino fundamental e, posteriormente, já morando com os pais, concluiu o ensino médio. Estudou filosofia e graduou-se em História pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Pós-graduou-se em História da Amazônia pela mesma universidade e em Tecnologia em Educação
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, PUC. Atualmente é professor de História na Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e aposentado pela Secretaria de Estado de Educação do Amazonas, SEDUC. Carlos Ponte é também autor da obra Nos Confins da Terra Firme, Contos Amazônicos, publicado em 2015 pela selo Coleção de Rua, publicação. Em 1984, foi vencedor do prêmio do primeiro concurso de contos promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, SENDES. É membro da Academia de Letras e Culturas da Amazônia, Alcama. Livro publicado pela editora Palavra da Terra. Agora vamos lá. Os contos. Novamente, não se esqueça, caso você curta esta live, não se esqueça de segui-la e compartilhá-la com os amigos. A desobriga do Padre Pedro. Padre Pedro era um italiano branco, alto, magro, que parecia envergar quando andava. Tinha um rosto comprido e nariz adunco, tipo bico de papagaio, olhos verdes, que encantavam as beatas solteironas da freguesia de Nossa Senhora do Bom Parto, lá para as cabeceiras do Solimões. Padre Pedro veio da Itália, ainda jovem, para pregar o Evangelho na Amazônia, que para aquelas bandas precisava muito de um pescador de almas. Na freguesia, com a ajuda do prefeito, da comunidade católica e das verbas vindas do Vaticano, fundou uma escola de ensino primário para mais de 80 curumins e curiatãs. Melhorou a igreja e se tornou um líder comunitário, defensor dos reclamões daquela gente sofrida. 2 vezes por ano chegava da Europa grandes pacotes de roupas usadas e material escolar, brinquedos e outros trambelhos, arrecadados pelos benéritos romanos, que faziam a alegria de crianças, jovens e até de adultos. Padre Pedro convocava suas beatas para separar, classificar por tipo, tamanho e deixar tudo arrumadinho para fazer a distribuição, sempre após a missa dominical. O material escolar era entregue à diretora da escola para fazer a distribuição para os alunos. Os brinquedos eram classificados conforme o modelo e a destinação, para meninas e para as meninas. As roupas eram classificadas pelo tamanho e também pelo modelo, masculino e feminino. Quando ia distribuir para a comunidade, fazia uma festança. Após a missa dominical, reunia a comunidade na praça em frente à igreja, arrumava todo o material em barracas em que em dias de quermesse serviam para vender guloseimas. Formavam filas de homens, de mulheres e de crianças. Todos saíam com suas peças alegres e satisfeitos. Padre Pedro foi ganhando a confiança
e carinho da comunidade, que o ajudavam gratuitamente. Sempre que precisava fazer algum trabalho para a igreja ou para a escola, ou ainda em benefício para a própria comunidade. Era um padre Pedro para cá, um padre Pedro para acolá. Toda roda de conversa terminava em Padre Pedro. Queriam até que Padre Pedro se candidatasse a prefeito do município. Era um puxa-saquismo nunca visto. E agora as beatas começaram uma ciumeira do padre que quase terminava em desavença. Padre Pedro era um homilha dominical. Ensinava humildade, a lealdade e a compreensão, a ajuda mútua e o respeito como princípios primordiais para um bom viver em comunidade. Pacificou os ânimos dos mais exaltados e exaltou o espírito dos pacificadores. Tornou-se um santo homem para os habitantes da freguesia e seus arrabaldes. Padre Pedro sentia a necessidade de expandir sua pregação para as comunidades mais distantes, porém não tinha meios de se locomover pelos rios, mas não tinha um barco para realizar seu trabalho. Escreveu para a arquidiocese na capital, solicitando um barco que pudesse fazer suas desobrigas. Argumentou que muitas almas nas barrancas dos rios estavam se perdendo por falta de administração do Santo Sacramento. Havia muitos curumins e cunhatãs, nascendo que nem bicho sem ter recebido o batismo. Muitos casais vivendo juntos sem serem casados. Muitas desavenças por falta de conselhos. Precisava levar muitas dessas desavenças por falta de conselhos. Precisava levar esses desinfelizes à unção dos pecados e trazê-los para o convívio com Deus. Meses depois, recebeu uma carta da arquidiocese, na qual o arcebispo se comprometia em conseguir o bendito barco para ampliar a ação do padre. Tal notícia foi divulgada com grande estardalhaço nas missas de domingo. A notícia correu frouxa, de boca em boca, na freguesia, e a divergência. E em pouco tempo, toda a beirada do Alto Solimões ficou sabendo. Santo homem, esse padre há de levar muita paz e amor a todo esse beiradão de meu Deus, aqueles que sofrem as enfermidades do corpo e da alma, exclamavam as beatas, com as mãos postas aos céus. Bebam água. Enquanto o motor não chegava, Padre Pedro ia aumentando sua popularidade, desenvolvendo ações sociais, visitando enfermos, ajudando os mais desvalidos. Criou uma horta no interior da escola com a ajuda dos pais e alunos que ajudavam na alimentação dos estudantes, e ainda sobrava para dividir com a comunidade. Fazia mutirão de limpeza e participava de igual para igual no trabalho. Recebeu de um próspero comerciante a doação de um terreno
de uns 20 hectares de campo pronto para a criação de bovinos, e logo começou a formar um lindo rebanho de gado branquinho que enchiam os olhos de quem passasse por lá. Passados 10 meses, chegou na porta da freguesia de Nossa Senhora do Bom Parto o barco Papa Pio. Novinho em folha, todo pintado de azul, da cor do céu, com buzina e tudo. Passou um alvoroço em toda a freguesia. Barranco ficou cheio de gente admirando o barco do padre José, todo enfeitado de bandeiras a saltitar no vento. Padre José fez a programação das desobrigas para o ano todo. A cada mês visitaria uma comunidade. Afichou a programação na porta, fixou a programação na porta da igreja, e todas as comunidades do Beiradão ficaram de sobreaviso. A data da primeira desobriga chegara. A comunidade do Paraná, do Periquito, foi a primeira beneficiada. 2 semanas antes do evento, o pessoal do Periquito começou a enfeitar o salão de festas, onde o padre iria rezar a missa, fazer os batizados e casamentos. Os caminhos foram limpos e varridos, as casas pintadas, a escada do parto principal reformada, a casa de apoio onde o padre iria pernoitar arrumado no capricho. Tudo dentro dos conformes para o grande evento. No sábado pela manhã, por volta das 9 horas, o Papa Pio XII vinha rasgando água lá na boca do Periquito, todo enfeitado de bandeirolas multicores. O pessoal se aglomerou no topo do barranco. Não cabia mais ninguém. Era criança chorando, apavorada, com medo do estrondo do motor e da buzina, anunciando a chegada. As senhoras mais idosas, escoradas nas mangueiras que rodeavam o terreiro, com suas saias rodadas multicores, formavam um cenário à parte. As mulheres com seus filhos carraquentos, catarrentos, escachados nos quartos, esticavam os pescoços para divisar a saída do padre do barco com a sua comitiva. As crianças que iam se batizar aguardavam na sede, enfeitada com seus respectivos pais e padrinhos, vestidos a caráter. A programação estava definida da seguinte maneira: sábado, após a missa, seguiam-se os batizados, que ao todo contavam 20 crianças. Após os batizados, servia-se um almoço para a comitiva, descanso e rodas de conversas com os moradores para receber seus queixumes. À noite seria rezada uma novena em louvor
a Santa Rita dos Desvalidos. Domingo pela manhã, após o café, com produtos da terra, outra missa para pedir proteção aos velhinhos. Em seguida, 3 casamentos estavam programados. Após o almoço, retorno do padre e de sua comitiva à freguesia de Nossa Senhora do Bom Parto. A programação foi seguida à risca. Na missa, a casa de festas ficou tão cheia que não cabia mais nem um alfinete de tanta gente. Era um chororô de crianças para um lado, tosses de idosos para outro, o padre suando pelos mocotós, da quentura, da palha, da cobertura. A missa terminou com os agradecimentos de C.O. Simeão, o líder da comunidade. Começaram os batizados. Era menino, esgoelando para tudo que era lado ao receber a água benta, o calor esquentando, o igapó de suor escorrendo pela testa do padre. O galo cantava, anunciando o meio-dia. O último casal a sair do recinto agradecia copiosamente a benevolência do Santo Padre. O almoço foi farto, tinha do porco guisado ao tambaqui moqueado, sem falar na caldeirada que exalava o cheiro inigualável, aguçando as glândulas salivares a derreter-se em lágrimas. Após um merecido descanso, já pela tardinha, o sol embiocando por trás das sumalmeiras, o terreiro voltava a se encher para uma mesa redonda de conversas sobre as demandas da comunidade. À noite, como programada, foi rezada uma novena com a participação das religiosas nos cânticos sagrados. No domingo, cedinho, gente de todos os recantos do Paraná, do Periquito, já se aglomerava para assistir aos casamentos e participar do banquete coletivo. O sol prometia cooperar, radicando claridade para mais profundas brenhas do periquito. As cozinheiras também começaram cedo a preparar o banquete para os convidados. Uma novilha foi sacrificada para alimentar aquela profusão de gente que se aglomerava como podia em todos arredores do local do evento. Padre Pedro, após a missa dominical, conduzia a cerimônia com todo o glamour que o caso requer. Enfatizou o compromisso de até a morte os separe. Abençoou os noivos e toda a multidão que acompanhava o evento e se retirou para a casa de apoio. Onde aguardou o almoço ficar pronto para voltar à freguesia de Nossa Senhora do Bom Parto. Na despedida para o barco, começou a chegar com um presente para o padre, capado com os pés amarrados, gruindo pelo incômodo, galinhas a reclamar com bicadas nas talas dos paneiros, salgadas, cachos de banana, pacovã, prata, maçã roxa, nanica, jerimum,
macaxeira, cará. O todo do motor ficou cheio de frutas, e no porão a bicharada abria o bico a reclamar. Padre Pedro se despediu de todos na proa do motor. Empurrou o barco para o meio quando da beirada os foguetes anunciavam a partida. O Papa Pio XII desfilava rio abaixo, esparramando água para todos os lados. Os presentes recebidos pelo padre, uma parte ficou para consumo próprio, a outra foi redistribuída entre os mais necessitados da freguesia de Nossa Senhora do Bom Parto, que fizeram a festa com o retorno do reverendo padre. Não se esqueça de, se você estiver gostando, curtir, compartilhar e seguir a página para acompanhar o trabalho de escritores amazonenses e nacionais. A Grande Enchente, 1953, ano da grande alagação na bacia amazônica, tão grande que quem viveu a época e morava nas várzeas do interior nunca esqueceu o sufoco que passou. Seu Cipriano, caboclo roçador da beira do Jacuratu, maziado com Dona Doca do Livramento, já ostentava 3 curumins e 2 cunhantãs em 6 anos de ajuntamento. Era pau de dar em doido para botar roçado de mandioca e plantar junta na beira da praia, conhecido como brocador, de tanto brocar roçados, abastecia com farinha de mandioca boa parte dos regatões que subiam o rio no comércio da troca de produtos por mercadorias. De tanto brocar roçados, abastecia com farinha de mandioca boa parte dos regatões que subiam o rio do comércio da troca de produtos por mercadorias. Além de farinha, complementava a renda com o plantio de juta durante os verões. Nos invernos fazia maromba e resistia à subida das águas até a maromba chegar próxima à cumeira. Quando a enchente era maior, mudava para a área de terra firme, mas próximo brocava novos roçados na terra firme, e assim vivia os 12 meses do ano atolado no trabalho para manter a reca de filhos que só aumentava com o passar do tempo. Dos curumins vivos, o mais novo, Manelito, ia completar 2 anos, quando chegou a grande alagação. Os demais já se arranjavam sozinhos, colhendo frutos, pescando, ajudando nos roçados, uns cuidando dos outros, de sorte que a mais velha das meninas tinha por volta de 10 anos e já ajuda Dona Doca nos afazeres de casa e no trato com a mandioca. Aliás, nesse trabalho, todos ajudavam dentro do possível, enquanto uns descascavam os tubérculos, outros ralavam, outros ainda juntavam
o entulho e rejeitos, colocando no toco das fruteiras para formar adubo, ou preparavam a massa da mandioca para a torra da farinha. A torragem era sempre feita por Cipriano e Dona Doca, por ser um trabalho mais técnico, pesado e cansativo. No final do verão de 1952, uma pequena parte da mandioca plantada já tinha sido colhida, porém as águas começaram a subir com muita rapidez e depois do repiquete de outubro, tufou de vez, inundando o resto do roçado de mandioca e a área de plantio de juta que precisava ser colhida com urgência, sob pena de perda do plantio inteiro. Foram meses de trabalho árduo para evitar a perda da produção. Naquele ano, os pescadores começavam certos sinais que indicavam uma enchente ímpar. Ambos depositaram suas ovas em lugares muito mais altos do que a linha da enchente do ano anterior. Insetos formaram seus ninhos também em galhos mais altos do que comumente faziam. A subida das águas com maior rapidez, as chuvas torrenciais que desabavam tanto nas cabeceiras dos rios quanto em todo o percurso dos tributários do Amazonas, prenunciavam uma enchente avassaladora, como nunca tinha se visto. Percebendo a enchente, Cipriano se pôs a cavar valas e enterrar todo o restante da mandioca, tendo a preocupação de socar bem o barro, alisando para impermeabilizar o local e assim garantir a produção da farinha quando as águas baixassem, tal qual faziam seus ancestrais antes da conquista espanhola e portuguesa na Amazônia. Resolvida a questão da mandioca, Cipriano voltou-se para a colheita da juta, já com a água pela cintura, dia todo dentro d'água, cortando, afogando os feixes, lavando, estendendo as fibras dos varais. Parava só para o almoço, dentro da canoa e sem descanso. Voltava ao serviço até o sol ser vencido pela selva. No Tapiri, Cipriano fez a primeira maromba na altura da alagação de 1952 e voltou à labuta da juta, agora com a água chegando aos ombros. Era preciso mergulhar para cortar as varas no topo, para aproveitar toda a fibra. Os pés encaquilharam, o reumatismo atacou as articulações das pernas e dos braços, poraquês, roçando nas pernas, roçavam nas pernas, desfechando-lhes altíssimas descargas elétricas. Outros perigos rondavam dia a dia de Cipriano. Sucuris serpenteavam em meio ao jutal. Os riscos eram enormes. Era hora de se dar por vencido. Abandonou
o que restava do roçado de juta e foi cuidar da casa que já precisava de uma nova maromba. De uma nova maromba. Fez um novo assoalho, 1 metro acima do anterior, esperando vencer a subida das águas. Durante a elevação do assoalho, Manelito, correndo nas tábuas molhadas, escorregou e entrou debaixo da casa, levado pela correnteza. Cipriano, de costas para o menino, só percebeu o tibum e o grito de Doca. Valha-me Deus! Cipriano pega o menino que escorregou na brecha. Pai do céu, mergulha. Pai do céu, mergulha atrás dele. Pelo amor de Deus, salva o Manelito. Alarmou Dona Doca. Os irmãos, chorando em coro, corriam para o outro lado para ver onde o Manelito ia boiar. Se boiasse. A correnteza era forte, passando por debaixo do assoalho, levando o Manelito, se debatendo, engolindo água, já desfalecendo, quando varou do outro lado da casa. Cipriano o pegou pelas pernas e o puxou de cabeça para baixo, deitou no assoalho, assoprou em suas narinas, expeliu litros de água, agonizando, voltou a respirar e chorar. Em desespero, Doca esparramava água dos olhos, soluçava em lamúrias, abraçando o rebento salvo das águas. A água não parava de subir. Cipriano fez novo assoalho, subindo 1 metro acima do anterior. A cabeça já roçava na cobertura de palha. Para sair na porta da frente, era preciso se curvar. A cozinha fora engolida pela água. O fogão de barro jazia no fundo, servindo de abrigo para peixes das mais variadas espécies: acará, sardinha, matupiri, até um acari ia se esconder entre as paredes do fogão. Dona Doca improvisou um modelo mais simplificado em uma tábua forrada com barro que Cipriano cavava, mergulhando no pé da escada, e o alojou no canto da sala, onde cozinhava as refeições. Sempre o mesmo cardápio: peixes pegos de anzol de cima do trapiche que dava para a maromba dos cachorros, das galinhas e dos gatos. Cipriano, às vezes, pegava algum tambaqui de espinhel. Porém, com o aumento da alagação, os peixes se espalharam pelos igapós, sem fim, tornando difíceis suas capturas. A fome ameaçava a sobrevivência da família, que tinha de se contentar com peixes pegos de caniço na maromba dos animais. Dona Doca acondicionou na parte de trás seu canteiro de verduras, principalmente coentro, cebolinha, chicória, alfacava e pimenta muripi, indispensáveis para temperar
as caldeiradas do dia a dia que imprimiam um cheiro e paladar agradáveis às refeições. Imprimiam um cheiro e paladar agradáveis às refeições. Numa certa noite, quando eles já pegavam no sono, foram acordados com os canhães do Boca Negra que sucumbiam envolto por uma sucuri de chofre. Cipriano pegou a lanterna e o 128 e de um só golpe rolou em 3 pedaços a cobra, que foi alimentar as famintas piranhas que circulavam por baixo do assoalho. Boca Negra escapou por sorte. As noites eram sempre sinistras. Jacarés esturravam, bagres emitiam sons debaixo do assoalho. A canaral ao redor da barraca se retorcia pela força da correnteza e pela ação de peixes que estrondavam nas refregas com os predadores. As galinhas sumiam da noite pro dia. Só se via o grito assombroso do esmago das pernosas, cujas penas desprendidas fluíam acompanhando a correnteza. A família acuada teve que mudar para a terra firme e esperar as águas baixarem para recompor a vida na beira do Jacuracu. Jacuraru. Passaram-se março, abril, maio, junho. O rio deu uma parada e começou a secar. Pelo final da primeira quinzena daquele mês, ocorreram uma friagem de bater os queixos. Os igapós se encheram de peixes de cabeça de fora pelo efeito da friagem. As restingas começavam a botar o lombo de fora. As chuvas diminuíam, o vento soprava forte do leste, levando as chuvas rumo às cordilheiras. Os assoalhos foram ficando de fora. Cipriano ia ver o barraco toda semana, louco para voltar para Várzea. Por fim, à beirada do Jacuraru apareceu, latendo, e fertilizada pelos nutrientes trazidos pela grande enchente de 1953. Era hora de começar tudo de novo, plantar, colher, pescar e aumentar a filharada. As águas de maio.
Inverno amazônico, rigoroso. Chuvas torrenciais. Rio tufando de cheio. Bolas de capins. E galhadas descendo o rio. Rebojos e redemoinhos. Afunilando entulhos nas profundezas. Vales alagados. Caboclo cumieira, olhando o estardalhaço que o mundão de água barrenta fazia, escorregando na ligeireza do Sumarupá. Por que não voltas já a mostrar tuas beiradas lamacentas, para modo eu te plantar? Pensava copiosamente Eufrazino, de bruços no peitoral da janela de maromba, que fizera para se livrar das águas revoltas do Sumarupá, para além da capoeira, inundada nas noites enluaradas. Ouvia-se pirarucu comer jacaré, esturar e peixes miúdos abater os rabos, espinhéis na água com iscas de camu. Era garantia de almoço farto de tambaqui no dia seguinte. E camurins pendurados nos galhos, a certeza de pirarucu fisgado para compra de mantimentos naquele inverno que parecia não ter mais fim. O mês começara até com uma boa vazante, mas logo em seguida veio o repiquente e as águas começaram novamente a subir para o desespero do caboclo. A farinha estava escassa, do sal restava pouco e sem ele não podia pescar para vender. Os regatões demoravam passar. Demoravam passar, mesmo porque tinha pouca produção para compra na beira do Sumarupá. Olhava para a marca d'água no espelho todo santo dia, e a vazante era mínima. Que diacho é esse? Essa água não baixa. É o primeiro ano desses tantos que moram nessas beiradas, em que a alagação passa março, passa abril, chega maio e o reboliço das águas não parava. Eufrazino matutava consigo mesmo, pescando sardinha de cima do Jiraú. Metade do mês, as chuvas diminuíram para as bandas das cabeceiras do Sumarupá. Quem deu a notícia foi Bento Pacheco, que baixou do centro para vender a castanha do Areal de Santa Cruz. 4 meses que não via gente. Enfurnado naqueles confins, parou na maromba para fazer o moquém no fogo de Eufrazino e jogar conversa fora. Como vai ser Eufrazino? Bem, com a graça de Deus e o Senhor homem. Andava sumido. Ninguém dava notícias suas. Pensava que as onças já tinham te comido naquele centro do inferno.
Nada, seu Eufrazino. Na verdade, seu Leôncio foi buscar a castanha 2 meses atrás e deixou um rancho que acabou semana passada. Aí eu trouxe o restante para vender no Santa Cruz. A castanha já mingou, a força da produção já passou. Uma ou outra castanheira que ainda tem algum ouriço, muita castanha xoxa, não vale mais a pena ficar isolado naqueles cafundós. Vou esperar as águas baixar para fazer uma vazante e estocar farinha para o próximo fabrico. Faz bem o senhor se prevenir. Eu aqui tô começando os últimos punhados de farinha, regatão, por esses dias, para comprar um paneiro de farinha e uma saca de sal. Também já tá acabando, para eu continuar pescando. Peguei os tambaquis e pirarucu de anzol. Estão tudo aí seco para vender, apontou com as ventas. Que mal pergunte, seu Eufrazino. Posso assar uma carne aí no seu fogão? A vargem tá toda alagada. Não tem uma ponte de terra de fora. Vi a fumaça sair pela cumieira e pensei, vou já almoçar com o seu Eufrazino. Ora essa, senhor Bento, não faça cerimônia. O fogo tá aceso. Fique à vontade, a casa é toda sua. Que mal lhe pergunte, você tem carne de quê? De queixada, seu Eufrazino. Matei 2 antes de baixar. O senhor não me quer vender uns quilos para mod desenfartear do peixe, seu Bento? Oxente. Como não, homem? Mas vamos assar um pedaço primeiro, que tô morrendo de fome. Bento Pacheco botou a mulher e os curumis para fora da canoa. Cortou uma tira de carne salmourada, suficiente para umas 6 pessoas comerem. Entregou para Bertolina assar, enquanto separava uma parte para o anfitrião. O cheiro da carne ganhava as brechas com o vento que vinha do Igapó. Bento, depois do almoço, agradeceu a acolhida, apresentou o velho pescador com uma boa torra de carne, recebendo em reciprocidade alguns litros de farinha d'água. Despediu-se, a canoa ganhou o rumo de baixo, aproveitando a força da correnteza. Já para o final do mês, Sumarupa arregaçava suas margens, que surgiam lamacentas. Eufrazino aproveitou o baixo das vazes para arpoar peixe de couro para vender aos peruanos, que nessa época subiam e baixavam os rios, comprando especialmente essa espécie de peixe. Surubim, carapi, jandiá, filhote, pirará e a rainha das águas. Profundas, a piraíba, para venderem em seu território. Para Eufrazino era peixe de pouca valia. Só comia quando não tinha outro. Além do mais, diziam que peixe de couro dava lepra, quando não dava pinta. Dessa forma pegava os peixes, mas para vender. Também tinha precisão. Peixe era o que mais tinha, tanto no Sumarupá
quanto nos lagos da Cerzânia, e aquele período debaixo das águas era de fartura. Podia escolher, já armazenava uma boa quantidade de peixe seco, esperando comprador. Junho chegou com o sol de arder o couro. As terras baixas apareceram o capim. As terras baixas desapareceram. O capim foi ficando em terras. As praias começaram a sair com suas areias brancas. Marrecos, gaivotas, maçaricos, corta-águas enchiam as pontas de praias que iam surgindo. A vazante de Efrazino também apareceu, pronta para o cultivo, adubada e sem um mato sequer. O agricultor apreciava o cair da tarde na beira do barranco, ainda melado pelo tempo que passou, submerso. O vento de leste trazia uma marola suave para um fim de tarde ensolarado. Por fim, o sol despencou por trás da mata. A Inambu marcava o fim do dia com seu canto melancólico. Segunda quinzena de junho, o tempo amanheceu fechado, ventando muito. Nuvens encobrindo o sol. Eufrazino já esperava aquele momento. Todo ano era infalível. Segunda quinzena de junho, vinha a friagem, trazendo umidade dos Andes, de 3 a 5 dias de frio, e abundância de peixes. Primeiro dia, os lagos e o que restava das ressacas alagadas ficavam em completo silêncio, como se não houvesse vida embaixo da água. Tudo parecia morto. Pássaros encolhidos dos galhos nem mais faziam algazarra, pegando peixe, tudo parado. Eufrazino também ficava recolhido em sua casa, curtindo o friozinho da manhã. Sabia que não tinha peixe para pescar, todos recolhidos nas águas mais profundas. O segundo dia começava a farra dos peixes ainda tímidos, esparsos de cabeça de fora, buscando oxigênio para respirar. Eufrazino deu uma volta no lago do Socó, próximo da vazante, que todo ano cultivava com esmero. Flechou quase 2 dúzias de peixes miúdos. Terceiro dia de friagem, o vento aumentou, o frio aumentou. A coragem de sair de casa diminuiu, mas era o dia de arrebentar na pescaria, empacotado de roupas pesadas. Pegou a canoa e saía certo de voltar com a canoa cheia. Dito e feito. O Socó estava fervilhando de um lado ao outro, de peixe de cabeça de fora. Os maiores em meia água deixavam o vulto denunciar seus traços. Preenchiam os maiores em meia água deixavam o vulto denunciar seus trajetos. Parecia clamar por oxigênio, quando um pássaro pescador passava riscando a água. O estrondo era geral, causando até banzeiro. Em seguida, voltavam à tona para respirar. Eufrazino só não encheu a canoa
porque não dava conta de tratar tanto peixe. Vivia, havia anos, sozinho na beira de Sumarupá, desde que sua mulher morrera de paludismo causado pela malária. Não quis mais arranjar outra companheira, embora não lhe faltasse precedente. Satisfeito com a pescaria, rumou para casa antes mesmo do sol empinar. O peixe que pescara daria para comer o mês inteiro, vazante de fora, terra ainda umedecida e adubada pela cheia, seguiu a rotina de anos a fio: plantar, limpar, roçar, colher e vender o produzido para comprar o básico e sobreviver de acordo com a vontade de Deus. Chico Trajano era uma figura hilária, amável, companheiro. Não havia mau tempo que lhe mudasse o bom humor. Vivia sempre a sorrir, a despeito da vida simples e difícil que levava desde que se entendera por gente de tanto estatura mediana, por cor pálida e cabelos lisos. Chico Trajano era um típico caboclo, mistura inegável do branco e do índio, características incítricas do povo amazônico. Se criou na polpa da canoa do pai, seu Emiliano, pescador de primeira grandeza, que descobria esconderijo de peixes até nos invernos mais rigorosos. Nunca lhe faltara na mesa o pescado para a subsistência da família. Chico Trajano especializou-se na pesca do pirarucu, do tambaqui e na viração de quelônios. Os demais peixes pescava por diversão, principalmente na época da piracema, quando chegava a encher a canoa de peixes pegos de tarrafa. Na época, era o principal instrumento para pegar peixe miúdo. Muitas vezes colocava a própria vida em perigo ao entrar fazendo barulho no meio de cardumes, de pirapitingas, no baixo das praias. Esses peixes em Piracema tendem a saltar fora da água ao se sentirem atacados por predadores com tanta violência que se acertar em um lugar frágil do ser humano pode chegar a causar até morte. O próprio Chico, certa vez, pegou uma cabeçada nas costas quando tarrafeava no baixo da praia de pesqueiro, que escarrou sangue por vários dias. Um outro pescador de norte, de nome Ambrósio, conhecido seu, teve menos sorte. Pegou uma cabeçada violenta nos estômagos e desmaiou na hora. Foi um Deus nos acuda. Passou meses tomando xaropadas para sarar o edema estomacal. Ficou
Tisbo, mas por sorte sobreviveu. Naquela data em diante só pegava Pirapitinga se fosse de Espinhel, no Igapó. Dizia para os amigos, quando o convidam para arpoar Pirapitingas no baixo da praia. Desconjuro parente, vou é porra, não vê que não vou deixar Eronildes viúva para se amancebar com outro caboclo. Telese. Essa frase, Telese. Só quem é amazonense sabe. E mudava de assunto. O significado, né? Chico Trajano morava às margens do famoso rio Curvilíneo, lá pro alto Amazonas. O rio fazia tantas curvas que se ouvia o barulho dos motores pela manhã e só passava nos povoados no final do dia. Parecia uma serpente em meio à selva fechada de águas barrentas e praias de areias brancas. No verão, fervilhava de iaças, tracajás e tartarugas, desovando em noites de trovoadas. A temporada de viração de tracajás e tartarugas começava em agosto, quando as praias botavam os longos de fora. Em setembro e outubro era a força da desovada, período em que os ribeirinhos aproveitavam para pegar os quilônios e aguardá-los em currais, tanto para vender aos regatões, quanto para compor sua alimentação em período de escassez. Pronto, eu acho que aqui conseguimos encerrar, porque a minha garganta, como eu disse no início, eu estava muito ruim. Eu não me lembro se eu me disse. Eu passei quase uma semana muito ruim. Começou com as crises convulsivas e depois eu peguei uma virose braba, que eu fiquei sem voz e a febre ia e passava, ia e voltava. Mas agora eu já tô melhor. Eu consegui até ler alguns contos do escritor. E eu espero que Carlos Ponte assista e goste. Deixa eu ver quantos eu consegui ler. Aqui. Dois, 3, 4,5. Mas se você gostou dos contos que eu li, quer conhecer o livro, quer conhecer o trabalho do autor, você pode adquirir os livros no Shopping Milênio, pela livraria Bom Livro. E pelo Plaza da Avenida Djalma. Ou com o escritor entrando em contato com ele pelo direct no Instagram, que eu vou deixar na legenda.
tá bom? Obrigada, bom dia e um ótimo final de semana. Provavelmente à noite eu estarei voltando aqui pra falar de com novidades. Voltarei com novidades, tá bom? Ah, eu acho interessante falar. Essa capa desse livro era um quadro que o escritor e editor da editora Palavra da Terra fez pro autor, em homenagem ao contista Carlos Ponte. E essa obra foi mostrada em uma das exposições da Patologia Cultural. Bom dia e um ótimo final de semana. Não esqueçam de curtir e compartilhar a live se você gostou. Siga, curta, compartilhe em todas as redes sociais. Principalmente o canal no YouTube, Pensamentos de Mim, Você e Todos Nós. E aqui, a página na qual você pode conhecer autores amazonenses e nacionais e os artistas como um todo.